Boa noite, meu nome é Rodrigo Menck, eu sou membro da comunidade Nagios no Brasil. Hoje eu estou aqui para apresentar como é a arquitetura do Nagios e como vocês vão fazer a primeira instalação e configurar o primeiro dispositivo. Bom, a minha primeira dica é vocês acessarem o nosso site aqui no Brasil. É o nagios-br.com. Através do nosso site, nós temos as dicas de como funciona o Nagios, como é sua arquitetura. Então, vocês poderiam buscar entendendo a estrutura, vai aparecer a quarta opção, e aqui eu estou explicando como funciona o Nagios. O Nagios, ele é basicamente, ele roda através desse binário. Ele se encontra no barra usr barra bin barra Nagios. E esse comando é o comando onde inicializa o seu serviço, o daemon. Então, resumindo, o Nagios binário lê um arquivo nagios.cfg, onde busca todas as suas informações. Todas as suas informações estão centralizadas, as suas configurações estão centralizadas no arquivo nagios.cfg. Através desse arquivo, ele entende que ele tem que buscar vários outros subarquivos, que é o quê? É o contacts. O que que o Contacts faz? Contacts é onde você vai configurar os usuários que vão receber os alertas. São os contatos. É a configuração dos contatos. O que que eu informo dos contatos.cfg? Eu informo o nome do usuário, eu informo um apelido para o usuário e eu informo o e-mail. Então, toda vez que eu configuro um host e eu associo um contato, esse contato tem que existir dentro desse arquivo. O command. Command é onde ficam guardados todos os comandos. Vou te dar um exemplo. Se eu crio um comando check underline web, em background desse check underline web, eu estou rodando um executável que provavelmente eu estou checando no servidor web. Esse executável, mais na frente eu vou explicar. Esse executável, ele é acionado toda vez que o Nagios vai fazer o check. E se todo check do Nagios está associado a um command e o command está associado a uma execução, esse é o fluxo que ele vai seguir. Vou dar um exemplo. O arquivo host. O host é onde eu digo que vai existir, é onde eu estou incluindo um host, um dispositivo, um device de rede, um IP. Eu entro, configuro hosts e dentro do hosts eu digo quais os serviços eu vou estar monitorando. Por trás de cada serviço que eu vou estar monitorando, ele vai estar usando um comando escrito em commands. Vamos abrir aqui o arquivo para entender melhor. Contacts. Como seria essa configuração? Essa configuração seria o nome do contato, nesse caso Nagios Admin, o use, o template que ele está usando, o alias seria, no caso, um nome no qual nós conseguiríamos entender é, no primeiro momento, e o e-mail do usuário. No caso, ele está o nagios@localhost, mas poderia ser o seu e-mail ou o meu e-mail rmfaria@nagios.com. Voltando lá, o commands. Como seria o commands? O commands seriam, nesse caso aqui, command name, check-host-alive. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou checando um ping. Por trás desse check host alive, eu tenho um comando. Eu ainda vou explicar qual caminho seria esse $user $1. É um caminho padrão no Nagios. Ele está jogando num path, não me recordo agora de cabeça, mas a gente vai ainda rever isso.
O que seria o Windows? O Windows seria onde eu iria adicionar o host, um host Windows. Ou ele pode estar dentro do host, ou ele pode estar dentro de Windows. Nesse caso, eu estou adicionando o use, eu estou usando um template Windows Server. A gente não vai entrar nesse caso agora, em customizar templates. O hostname dele, isso você não precisa ser o hostname da máquina, tem que ser um nome representativo que você consiga identificar a máquina. Tem o alias, uma descrição breve e o IP associado àquele hostname que você colocou. Perfeito. Bom, essa é a estrutura do Nagios, tá? Eu não preciso entrar em detalhes em outros arquivos. O time periods é onde você diz se você vai checar o host 8x5 ou 24x7. E os templates são aqueles templates no qual eu citei no commands, no hosts, nos commands, tá certo? Enfim. Então, vamos na prática, como nós vamos fazer o primeiro setup? Depois que nós fizemos essa breve apresentação sobre sua estrutura. Bom, no meu caso, eu vou utilizar o VMware Player. Eu baixei o VMware Player, eu criei uma área nova, tá? Eu vou remover ele para a gente criar junto. Eu removi, eu vou em Player, File, New Virtual Machine. Na unidade de disco, eu vou usar uma imagem. Vocês podem baixar o CentOS Live, que são 600 MB. Ou se você for instalar numa máquina física, você pode simplesmente gravar ali um CD e dar um boot. Nesse caso, nós estamos simulando o boot pelo CD. Nós vamos escolher. No meu caso, eu baixei o 32 bits. Não, eu baixei o 64 bits. Nós vamos avançar. Ele vai especificar qual caminho vai ficar o nosso servidor virtual. Você pode utilizar o padrão de disco. Eu posso utilizar esse Customize Hardware para garantir que ele comece pelo menos com 1 GB. Ele está começando com 1 GB. Ok, perfeito. E Finish. Bom, agora eu vou iniciar a máquina virtual. Iniciou o boot. Agora nós vamos, para facilitar, Install to Hard Drive. Pode deixar em inglês mesmo. Pode fazer instalação básica, Next. Coloca um hostname. Seleciona a sua localidade. Coloca a senha de root. No meu caso, eu vou colocar Nagios. Não muda nenhuma opção. Continuo com a instalação default. Estamos instalando. Ok, nossa instalação foi concluída. Precisamos agora
desassociar o CD. Bacana. Agora vamos reiniciar sem o CD. Teoricamente, a instalação tem que entrar. Vamos continuar a instalação. Você pode criar qualquer usuário aqui. Se eu não me engano, ele não deixa avançar se não criar um usuário. A gente pode deixar sem esse usuário, não tem problema. Podemos marcar a opção para ele sincronizar em um NTP Server. Ok. Bom, enfim, instalamos o CentOS. Agora eu vou minimizar essa tela. Eu vou abrir o put. Vamos ver qual IP o servidor pegou. Ok, iniciamos o SSH para realizarmos o acesso remoto. Ok. Ok. Para realizarmos a instalação do Nagios, vamos voltar lá no nosso site e utilizar o post configurando o Nagios pela primeira vez. Caso vocês não estejam encontrando, clique em buscar, digite primeira vez e ele vai aparecer aqui como terceira opção. A minha recomendação é que você leia os pontos, pré-requisitos, enfim. Mas o que nós precisamos aqui? Nós precisamos do Apache, do PHP, do compilador GCC, da biblioteca de desenvolvimento. Bom, vamos lá. Vamos instalar. Vocês têm que se preocupar basicamente com os comandos que estão entre a caixa azul. Um exemplo, esse primeiro comando, eu apenas preciso copiar, eu vou instalar o Apache e o PHP. Eu copiando, eu colo na console,
Claro, eu tenho que garantir que o CentOS já vai ter acesso à internet. Legal. Vamos instalar agora as bibliotecas do GCC. Bom, vamos instalar o próximo. Esse não é necessário, já está instalado. Vamos garantir que estamos logados como root. Vamos adicionar o usuário na Agios. O usuário também já existe. Na verdade, o diretório home já existe, mas o usuário foi criado. Vamos colocar um password para esse usuário. Eu vou colocar no meu caso Nagios. Ok. Vamos agora adicionar um grupo para execução de comandos externos. O grupo também já existe, porque provavelmente eu já executei esse procedimento no meu servidor. Vamos continuar com as permissões. Vamos criar um diretório download no nosso diretório corrente. Vamos entrar no diretório download. Vamos ver onde estamos. /root /download. Vamos realizar o download do Nagios Core. Vamos realizar o download do Nagios Core. Vamos realizar o download dos seus plugins, os plugins padrão. Perfeito. Deixa eu compactar o Nagios. Perfeito. Vamos entrar no diretório descompactado. Vamos seguir com o nosso script. Da instalação. Pessoal, é bem simples, é só copiar e colar e seguir a sequência para saber se tem algum erro ou não. A preferência é que utilize um CentOS, onde é feito todos os testes do nosso laboratório.
Descemos um pouco para seguir, dar continuidade. Perfeito. Para a gente saber, uma dica que eu dou para vocês é para instalar o editor de texto, o Vim, porque ele identifica a linguagem de programação. Vocês vão entender melhor. O Vim já está instalado no meu caso. Então, para eu ter certeza que o Nagios foi instalado, eu vou entrar dentro de contacts.cfg, no qual eu tinha citado anteriormente, para saber se os diretórios, se os arquivos foram instalados. Bom, ele existe. Como vocês podem ver, conforme aquele primeiro exemplo, ele tem um contato definido, que é o Nagios Admin, informando que o seu e-mail é o e-mail default, nagios@localhost. Ok. Vamos sair desse arquivo sem nenhuma modificação. Vamos configurar a interface web. Ok, vamos setar um password para o usuário web Nagios Admin. Vamos colocar Nagios Admin também. Ok, vamos iniciar o serviço do Apache. Reiniciar após essas modificações. Ok, foi iniciado. Vamos instalar os plugins. Vamos descer um diretório. Vamos descompactar os plugins no qual baixamos. Legal. Vamos ver o que tem nesse diretório. Tá. Legal. Foi descompactado. Vamos entrar nessa pasta do plugin. Vamos continuar com a sequência de comandos de instalação. Estamos compilando. Bom, perfeito. Nós vamos agora para a parte de inicialização do Nagios. Para que toda vez que reinicie o servidor, o Nagios inicie automaticamente. Vamos aproveitar este momento para habilitar também o SSH.
Bom, pessoal, esse comando aqui, se vocês forem seguir a carreira de administração do Nagios, você vai levar para o resto da sua vida. Ele é um comando onde ele verifica o arquivo PY de configuração. Conforme eu tinha informado anteriormente, o arquivo PY está conectado de alguma forma a todos os outros arquivos de configuração. Então, se houver algum erro na sua configuração, ele vai apresentar para você em qual linha está gerando o erro e está fazendo com que o seu Nagios não rode. Vamos checar. Ok, estamos sem warning e sem erro. Isso quer dizer que podemos iniciar normalmente o Nagios. Bom, pessoal, iniciamos o Nagios. Já é uma grande vitória. Vamos acessar ele via interface web. /Nagios. Pessoal, não esqueçam de desabilitar o IP Tables. Caso vocês queiram uma regra apenas permitindo a porta 80, vocês podem criar futuramente. Bom, vamos acessar o Nagios. Nagios admin. E é assim que nós colocamos Nagios admin. Bom, estamos vendo aí, estamos com o Nagios instalado. No caso, tivemos um erro. Vamos descobrir por que nós tivemos este erro através do log. Estamos vendo que estamos com problemas de permissão. Pessoal, algo muito importante que eu esqueci de avisar vocês e que está no post. Nós precisamos desabilitar o SE Linux. Vamos executar esses dois comandos. Aqui minúsculo. Beleza. Vamos mudar as configurações. Vamos desabilitar. Salvar.
Vamos, nesse momento, acessar o Najoscore. Bom, agora estamos vendo a console do Najoscore. Neste momento, nós estamos monitorando apenas o localhost, o seu load, número de usuários concorrentes, HTTP, ping, enfim. Bom, concluímos a primeira parte, que é a instalação do Nagios. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos adicionar um host. Bom, pessoal, agora nós vamos instalar o plugin em uma estação Windows e vamos incluir um host Windows para monitorar no nosso Nagios. Tá? Primeiro, a gente terminou o setup, a gente precisa entender quais os arquivos de configuração o arquivo principal está buscando, o nagios.cfg. Vamos verificar nesse momento. Em /usr local nagios etc nagios.cfg, aquele arquivo central. Aqui ele está informando onde é o arquivo de log. E aqui ele está informando quais os arquivos ele está lendo. Você pode ver que não tem nenhum arquivo associado a hosts ou ao Windows. Então, toda vez que eu carregar o Nagios, ele vai procurar as configurações nestes arquivos. Vamos verificar neste caminho quais os arquivos existem lá. Legal. Você pode ver que aqui você tem um arquivo Windows, você tem um arquivo Switch, você tem um arquivo Printer, você tem um arquivo, outros arquivos. Vamos adicionar o arquivo Windows e o arquivo Switch, no caso. A gente vai simular pingando um switch, pode ser qualquer IP na internet, e aqui a gente simula adicionando um servidor Windows. Então vamos voltar no arquivo principal. Vamos copiar uma linha, pode ser essa linha de cima. Duas vezes. Beleza. Agora a gente vai renomear uma para o Windows. Neste momento ele vai passar e switch. Vamos salvar. Vamos fazer o seguinte, vamos usar o arquivo, o comando para verificar nossa configuração antes de reiniciar o Nagios. Toda vez que você fizer uma alteração no arquivo de configuração, a nossa recomendação é executar este parâmetro para saber se a sua configuração está ok e depois sim você aplica as suas configurações. Ok. Vamos agora então reiniciar o seu serviço. Ok, perfeito.
Agora, nós vamos incluir minha estação de trabalho no Nagios, simulando um servidor Windows. Nós já estamos em Objects. Eu vou acessar o arquivo windows.cfg. O que que eu faço para facilitar? Eu clico no ESC I para dar um insert, seleciono, clico apenas com o botão da direita do mouse e ele já copia o host acima. Qual o nome que eu vou dar? Eu vou usar o mesmo template, Windows Server. Qual o nome que eu vou usar para a minha estação? Vou botar servidor 1. O alias, eu posso deixar uma descrição. Servidor Windows. E o IP, no caso da minha interface VMware, o meu IP vai ser o 92.168.240.1. Eu vou comentar este modelo aqui em cima, porque eu não preciso usar ele neste momento. Aqui é onde eu defino o host group. Aqui é onde eu adiciono o servidor. Ele tem que ter o mesmo nome que eu coloquei lá em cima, servidor 1. O que que eu vou estar checando aqui? Eu estou checando, isso aqui é a descrição do que eu estou checando, a versão do NS Client. É o client que eu vou instalar no servidor Windows. E aqui é o check command. Como eu tinha informado anteriormente, todo nome associado ao check command tem um binário, uma execução por trás dele. Depois a gente pode abrir lá o commands.cfg e a gente verifica que esse comando, o check underline nt, ele tem que existir. A gente tem que fazer o mesmo. Eu vou simular um erro. A gente já removeu esse servidor Windows, comentou acima, mas eu vou deixar ele aqui, só para simular como eu faria para incluir dois ou mais hosts. Claro, obviamente eu deveria deixar descomentado. E para a gente simular um erro de como a gente corrige esse erro. Aqui eu estou checando a CPU, memória, disco C. Legal. Vou sair aqui, vou salvar.
Vou fazer o seguinte, a minha estação precisa do client. Como que a gente faz? Nós vamos no www.nsclient.org. Pode clicar em download. De preferência, eu peço que vocês baixem a estável. Vamos colocar typical. Não precisa mexer na configuração default. Aqui você tem que colocar o IP do servidor do Nagios. No nosso caso, 92.168.240.130. Se você quiser usar password no cliente, você deve colocar aqui, mas eu não vou colocar o password ainda. E, inicialmente, você deve marcar apenas a primeira e a segunda opção. As outras opções não serão vistas nesse momento. Legal, ele foi instalado. Vamos verificar se o seu serviço foi iniciado. Foi iniciado. Na dúvida, vamos reiniciar o serviço. Ok. Vamos voltar no Nagios. O que que a gente precisa? A gente fez a alteração no arquivo de configuração. Agora nós precisamos checar se a configuração está ok. Voltando para aquele mesmo comando. Mas dessa vez ele apresentou um erro. Qual o erro que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele não pode achar o host WinServer associado a um serviço no Windows.cfg. Lembra, eu simulei aquele problema exatamente para descobrirmos como faz para achar o erro. Um exemplo, vamos corrigir o erro. Ele está falando que o problema está na linha 85. Vamos acessar o arquivo Windows, ESC, 85, está aqui, exatamente aquela linha, porque o Windows Server ainda continua aqui. Nós teríamos duas opções, ou tira do comentário o Windows Server, porque ele está entendendo que ele não existe, a gente está tentando incluir um serviço, ou a gente tira ele do monitoramento. Vamos tirar ele daqui, que ele não faz sentido nesse momento. Ok. ESC WQ para salvar. Agora vamos rodar de novo a verificação. Perfeito. Sem warning e sem erro. Vamos agora realizar o reload do serviço do Nagios. Perfeito. Vamos acessar o Nagios. Como nós
acabamos de incluir um host, ele ainda está como pending. Como nós habilitamos um arquivo switch.cfg, já existia um modelo lá interno, a gente não mexeu, ele deve estar apontando para um IP que não existe. Vamos esperar o próximo check do servidor 1, que no caso é minha estação de trabalho, para logo após criarmos um ping apontando para um servidor da internet. Enquanto isso, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso outro post que você pode achar procurando Entendendo Plugins. Onde você possui o entendimento do NRPE neste post, mas o mais importante que esse é entendendo o funcionamento dos plugins, onde eu havia explicado os arquivos dentro do nagios.cfg, como definir os commands, que eu havia comentado anteriormente, que todo comando, todo nome de comando está associado a uma execução. E mais uma vez, a própria figura mostrando a estrutura do Nagios. Vamos ver como o Nagios está se comportando. Ele já está pegando o espaço em disco da minha estação. E eu estou aguardando os próximos. Enquanto isso, nós podemos entrar no arquivo switch e alterar o nome ou copiar. Vamos copiar para seguir o padrão. No caso, vamos simular aqui o switch core. Eu vou pingar um host da internet. Ele está no host group switches. Ele está dizendo aqui que ele está criando o host group switch aqui dentro. Esqueci de comentar esse aqui, ele não tem que estar no nosso monitoramento. E substituir, vamos copiar o nome, é sempre o mesmo nome, senão dá problema. Você tem que associar o mesmo nome ao serviço. Então, neste caso, nós vamos pingar. O uptime nós não vamos conseguir pegar, porque a gente não vai conseguir consulta SNMP, nem qualquer outra consulta aqui SNMP. Então, nesse caso, se fosse um switch, estivesse dentro da sua rede e você tem um SNMP habilitado, daria apenas para você substituir. Mas no meu caso, eu não tenho switch local. Eu não tenho como simular neste momento uma busca SNMP. Eu vou comentar esses sensores. Beleza. Vamos checar com "-v". Está tudo certinho. Vamos na console ver se ele já está monitorando meu host. Está pegando a utilização de CPU da minha estação, espaço em disco.
Tá pegando se o Explorer.exe está rodando. Tá pegando memória RAM utilizada. Teoricamente, quando eu realizar o reload, esse host vai sumir, porque eu comentei ele, e vai aparecer o switch core no estado pending, até ele fazer o primeiro check, que por padrão é de 5 em 5 minutos. Perfeito, ele apareceu aqui o switch core. Bom, pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Esse é o meu primeiro vídeo, depois de muita demanda, de muitas solicitações na internet. Eu estou fazendo esse vídeo para ajudar as pessoas mesmo. Caso tenha alguma dúvida ou algum interesse ou qualquer outro questionamento, queira conhecer nossos produtos comerciais, precisam de consultoria ou treinamento, vocês podem entrar em contato com o meu e-mail no rmfaria@najos.com. Eu estou sempre aberto para responder as perguntas e espero que vocês avancem agora esse primeiro vídeo aula e eu vou esperar agora o resultado e vou esperar quais são as solicitações que os usuários precisam para avançar no seu monitoramento. Como vocês podem ver, o cheque já está sendo concluído. E com isso finalizamos por aqui.